Rádio Cavili apresenta Programa Reunião Pública da Casa Virtual Luz Espírita, Rádio Web Cavili. Uma reunião pública que vem para trazer aconchego e mais luz a nossos dias. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Consolar corações, renova nossa fé com a força da razão. Olá, amigos ouvintes da Web Rádio Cavili. Está começando mais um programa da rádio, instrumento de divulgação da nossa casa virtual. O programa Exposição Doutrinária Pública. Que o amor de Jesus e Maria de Nazaré estejam em nossos corações. Sintam-se acolhidos pela equipe do programa e também por todos os espíritos benfeitores que nos dão suporte, nos acompanhando neste trabalho. Aproveitamos a oportunidade para esclarecer-vos a respeito do que somos. Somos uma casa espírita virtual com praticamente todas as atividades que você encontraria numa casa espírita de natureza física. Portanto, visite nosso site e veja a nossa programação. Hoje teremos uma palestra com Poliana Vilela sobre o tema Meio Ambiente e Espiritismo. Sejam todos muito bem-vindos. Agora vamos nos preparar para a prece de abertura, elevando nossos pensamentos, sintonizando com os espíritos benfeitores da Colônia Maria de Nazaré, que dirigirão os trabalhos, elevando-nos ao nosso Pai Criador, para solicitar permissão para iniciar os trabalhos de hoje com uma prece de abertura. Conversa com Jesus. Senhor, não lastimamos tanto contemplar no caminho a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e sedentos de paz. Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não lamentamos tanto, já que estendes o braço aos que gemem de angústia e de cansaço. Deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do pranto. Não lastimamos tanto os que se esfalfam, carregando a aflição de férrea cruz. De vez que nos sabemos quanto assistes os humildes e os tristes, lastimamos os cérebros que brilham e sonegam a luz. Não deploramos tanto os que suportam sarcasmo e solidão na carência de amor. Portanto, tem as mãos, hora por hora, no consolo e no apoio a todo ser que chora. Lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos, não nos deixes seguir-te o passo em vão, que o prazer do conforto não nos vença, livra-nos de tombar no pó da indiferença, ainda que a provação nos seja amparo e guia, toma e guarda em serviço nosso coração. Assim seja. Então agora com vocês o nosso expositor de hoje, Poliana Vilela, que falará sobre o tema
meio ambiente e espiritismo. Olá a todos. Primeiramente, gostaríamos de agradecer à espiritualidade maior, a Deus, a Cavile pelas oportunidades de trabalho e principalmente pela oportunidade de contribuir com esse trabalho que vem sendo feito acerca das palestras espíritas. O meu nome é Poliana e eu espero que nós possamos trazer um pouquinho do que conhecemos para essa palestra. O tema que escolhemos para o estudo de hoje é meio ambiente e espiritismo. É um tema que nós percebemos que ainda se encontra meio de lado. São muitos poucos autores que trazem algumas ideias acerca do meio ambiente, como é feita essa interface entre como o espiritismo vê o meio ambiente e o trata, mas é um tema que nós julgamos que além de atual, é bastante importante discutirmos, dados os grandes acontecimentos envolvendo, o meio ambiente hoje. E a espiritualidade, com certeza, está a par de tudo isso, e nós, enquanto seres humanos, enquanto cuidadores da terra, devemos conhecer e devemos nos preocupar. Daí a ideia de trazer, como um tema para a palestra, alguns conceitos a respeito do meio ambiente e como isso pode ser dialogado com a doutrina espírita. A primeira pergunta que eu faço é: o que é meio ambiente? Será que nós sabemos de fato o que é meio ambiente? Ou será que o meio ambiente é aquela coisa bonita chamada natureza, que só serve para a gente contemplar ou se preocupar quando ela está sendo devastada? São os animaizinhos correndo, sobrevivendo até às vezes. Será que isso é meio ambiente? Uma coisa que me chamou a atenção quando eu li foi numa das falas do teólogo e humanista Leonardo Boff, que é integrante da Comissão de Honra da Conferência Nacional do Meio Ambiente, um grande pensador. Ele afirma, ele diz que nós somos analfabetos ambientais. Olha que peso é essa palavra, analfabeto ambiental. Isso significa o quê? Que nós não sabemos e que nós temos uma visão muitas vezes deturpada e incompleta do que é o meio ambiente. Essa ideia de que o meio ambiente é só a natureza, ela é muito restrita. O meio ambiente ele vai muito além do que é a natureza. E saber disso implica que muitas vezes nós acabamos por nos dissociar do meio ambiente, gerando uma visão meio que dicotômica. Ou seja, o meio ambiente está ali para ser contemplado e eu estou aqui na condição de contemplador ou destruidor, E isso tira de nós a responsabilidade para com o meio ambiente. Vamos então entender um pouco o que significa essa palavra. Pois bem, o conceito de meio ambiente ele vai sofrer algumas alterações de acordo com a área que está inserido. A geologia fala uma coisa, a sociologia, a psicologia, as diferentes áreas do conhecimento científico traz diferentes visões do que é meio ambiente. Mas uma visão que eu acho interessante, eu acho que generaliza e traz um conceito mais interessante e que nós, enquanto população, devemos entender, é, por exemplo, o conceito para as Nações Unidas, em que o meio ambiente é o conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos e sociais capazes de causar efeitos diretos ou indiretos em um prazo curto ou longo sobre os seres vivos e as atividades humanas. Então, nós temos aqui um conjunto de componentes de ordens físicas, de ordens químicas, biológicas e principalmente sociais. Ou seja, meio ambiente não é só as reações químicas, não é só
à natureza, as reações aos componentes físicos, tampouco somente os componentes biológicos. A Genebaldo Freire Dias, que é um autor que também trabalha o meio ambiente, principalmente relacionado à educação ambiental. Ele é doutor em ecologia pela UNB, né, e trabalha muito com uma questão da educação para o meio ambiente. Ele diz, né, que o meio ambiente ele não é formado apenas por flora, fauna, água, solo e ar, como é geralmente definido. E é necessário e importante considerarmos como meio ambiente aspectos políticos, éticos, econômicos, sociais, ecológicos e culturais. Ou seja, ele traz uma visão global do que é meio ambiente. Então, o meio ambiente ele é tudo o que nos envolve fisicamente e em aspectos sociais, que vão do político, ético. Então, nós estamos inseridos no meio ambiente. O meio ambiente não é a natureza que precisa ser defendida. O meio ambiente é tudo que nos cerca e que precisa ser considerado, que precisa ser trabalhado, que precisa ser cuidado e que precisa ser inserido no nosso cotidiano. Só para completar essa visão, né, de meio ambiente, Marx Reigota, que é um biólogo, mestre em filosofia e doutor em pedagogia, ele classifica algumas representações sociais mais comuns do meio ambiente. Como que nós, enquanto sociedades, enquanto atores sociais, nos expressamos e vemos o meio ambiente no nosso cotidiano, né? E como que a gente passa isso para o outro. Isso é muito importante para que nós nos percebamos enquanto pessoas que estão trazendo conceitos, que estão trazendo visões muitas vezes deturpadas desse tema. E aí ele traz algumas representações sociais, que seriam a representação naturalista, essa que todo mundo tem, basicamente, né? O meio ambiente voltado apenas para a natureza, cujos aspectos naturais são mais evidenciados, onde confundem-se conceitos ecológicos, como de ecossistema. Aí também são incluídos alguns aspectos químicos de fauna e flora, porém exclui o ser humano deste contexto. Nós somos apenas observador. Essa é a visão mais básica que todo mundo tem, né? E que é repassado em nossa sociedade. Porém, existe uma outra visão que é a globalizante, né? O meio ambiente é caracterizado como as relações entre a natureza e a sociedade, né? Nós estamos relacionando, nós estamos em constante processo de relacionamento, de inter-relação com a natureza. Engloba aspectos naturais, políticos, sociais, econômicos e filosóficos, como diz o Genebaldo Freire Dias. E neste contexto globalizante, o ser humano é compreendido como um ser social que vive em comunidade. Então, nós somos, de fato, parte do meio ambiente. E uma outra classificação, uma outra representação social seria antropocêntrica. O meio ambiente é reconhecido pelos seus recursos naturais, mas são de utilidade para a sobrevivência do homem. Então, essa visão, ela fecha apenas na questão da sobrevivência do homem. Mas nós, enquanto estudiosos, enquanto espíritas, sabemos que essa visão antropocêntrica ela é muito reducionista, né? Nós não estamos aqui somente para a sobrevivência, né? A inter-relação homem com a terra, ela é muito mais profunda, né? Então, nós devemos começar a pensar um pouco mais nisso. Bem, meus queridos amigos, nós entendemos o que é meio ambiente, né? De uma forma geral e global. E a partir daí, nós perguntamos, o que é que nós temos a ver com isso? E se a gente lembrar, enquanto cidadãos da Terra, né, enquanto habitantes deste planeta, que está passando por um momento, né, de transição, nós temos tudo a ver com esse tema. Nós temos tudo a ver com o meio ambiente. Se a gente parte do pressuposto de que o meio ambiente é tudo aquilo que engloba o ser humano, a vida, né, todos os componentes físicos, químicos, biológicos, sociais, nós estamos intrinsecamente conectados. E é essa conexão
que gera todas as ações e reações nossa com o meio e do meio conosco. Então é importante que nós tenhamos isso sempre em mente. Aquilo que nós fazemos ao meio ambiente, que não é somente a natureza, que não é somente aos recursos naturais, que envolve também o ser humano, que envolve a sociedade, que envolve uma comunidade, tudo aquilo que nós fazemos volta, né? Então, de acordo com a lei da ação e reação, com a lei de causa e efeito, tudo aquilo que nós fazemos de bom ou de ruim, há uma reação, né? Então, se a gente parar para pensar, o homem, principalmente, né, depois do desenvolvimento intelectual, ele começa a avançar sobre o meio ambiente de uma forma predatória, onde a subsistência ela não é mais o objetivo final. E aí nós entramos em períodos em que a degradação do meio ambiente, a degradação do homem, da sociedade, ela se torna mais forte. E é essa degradação que nós estamos se referindo enquanto os impactos ambientais. A partir de então, né, dessa necessidade de desenvolvimento a qualquer custo, da busca exacerbada pelo lucro e da necessidade de crescer sem o real e o correto planejamento, nós acabamos passando por cima de todas as questões ambientais que envolvem o nosso planeta. E a partir daí, nós criamos diversos impactos que acabam retornando em forma de degradação e que afeta também o ser humano, né? Então, a grande necessidade por terras, por exemplo, fez com que parte do cerrado, mais da metade do cerrado, tenha sido destruída. A Amazônia sofre com as interferências de grandes grupos desmatando, as comunidades ribeirinhas, os indígenas sofrem grandes consequências com a perda das suas terras. Nós estamos poluindo mais os nossos rios, o nosso ar, né? Nós geramos quantidades indescritíveis de lixo que vai para aterros, que vai para lugares que sequer tem uma estrutura digna de ser chamada de aterro, né? Esse lixo vai demorar anos e anos para decompor e muitos deles sequer vão chegar a um nível de decomposição, ou seja, nós estamos entulhando a nossa casa, a nossa terra. E aí a gente pensa, o que é que eu tenho a ver com isso? Tudo, nós temos tudo a ver. E se a gente não começa a abrir os olhos para essas questões, nós seremos engolidos pelas ideias de que está tudo bem, né? Pela ideia de que quanto mais gastarmos, melhor. Pela ideia de que o meio ambiente ele é autorresiliente e nada vai acontecer. Quando na verdade a gente está vendo que isso não é verdade, né? Nós estamos vendo acidentes de grande magnitude, cidades sendo devastadas por tsunamis, nós estamos vendo mudanças na temperatura, o aquecimento global está aí, não é algo que está no imaginário das pessoas. Nós estamos vendo cidades serem engolidas por lamas, falta de planejamento ambiental, falta de planejamento e gestão das empresas. E quem acaba sofrendo mais com essas questões são principalmente as populações menos favorecidas, são as populações pobres, são as populações marginalizadas. Pois bem, né, fora N outros problemas aí que não dá tempo da gente citar. Pois bem, o que isso tem a ver com o espiritismo? Primeiramente, eu vejo assim o fato de estarmos na Terra, né, de sermos habitantes e moradores da Terra. E isso já nos traz uma grande responsabilidade. O Espiritismo nos traz noções de que a Terra passa por momentos de transição, né? E é necessário que nós nos dispomos a cuidar dela, né? E o que seria cuidar da Terra? Nada mais, nada menos do que cuidar do meio ambiente. Cuidar da nossa natureza, das nossas cidades, da nossa comunidade, da nossa cultura. E o que é isso?
né? Nada mais, nada menos do que ser um bom espírita. Então esse é o primeiro ponto, né? Enquanto espíritas, nós devemos olhar à frente. Se as questões de sustentabilidade, por exemplo, dizem que nós devemos deixar um planeta em condições favoráveis para as gerações futuras, e nós acreditamos na reencarnação, quem seriam as gerações futuras? Aqueles que aqui fossem permitidos continuar encarnando, né? Então, se a gente der sorte, ainda seríamos nós. Então, como não cuidar da terra? Como não preservar esse lugar que nós moramos? Então, esse é um ponto fundamental, né, que o Espiritismo deveria abordar e que deveria trazer com relação ao meio ambiente. Outra questão, que também é muito interessante, é com relação à lei da conservação e à lei de destruição. Por exemplo, no Livro dos Espíritos, a questão 705 diz: porque a terra nem sempre produz bastante para fornecer o necessário ao homem? E a resposta: a terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse contentar-se. Se ele não cumpre a todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo o que se destina ao necessário. Vede como o árabe no deserto encontra sempre do que viver, porque não cria necessidades fictícias. Mas quando metade dos produtos é desperdiçada na satisfação de fantasias, deve o homem se admirar de nada encontrar no dia seguinte. E tem razão de se lastimar, pois se achar desprevenido quando chega ao tempo de escassez. Na verdade, eu vos digo que não é a natureza a imprevidente, é o homem que não sabe regular-se. Aqui, nada mais, nada menos, ele está dizendo que nós não produzimos o que é de subsistência. Nós procuramos sempre produzir visando o lucro. E o que visa o lucro, né, está relacionado ao materialismo. E no materialismo nós sabemos que nem sempre todas as classes e todos serão atendidos. Ou seja, por mais que nós conseguimos produzir em grande escala, por mais que nós conseguimos ter uma grande quantidade, por exemplo, de alimentos, ainda há fome na terra, né? Então, uma questão muito importante. E outra, o materialismo crescente, o materialismo exacerbado, a busca pelo dinheiro faz com que nós devastamos um bioma, por exemplo, o cerrado, em que mais de 50% está degradado. Parte desse cerrado destina à criação de gado e a plantação de cana-de-açúcar ou de soja, né, de grandes commodities, que não serão nem alimentos para as pessoas. Então, aqui a questão da destruição e da conservação está intimamente ligada à lei de ação e reação, né, em que nós temos como produzir, só que infelizmente nós, pela produção, nós degradamos, ainda há fome, né, e ainda há N impactos ambientais. Mais adiante, nós vemos na questão 735, ainda do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta: o que pensar da destruição que ultrapassa os limites da necessidade e da segurança? Olha que naquela época ele já perguntava sobre a destruição que ultrapassava os limites. Imagina hoje que a destruição ela é muito maior, né, do que na época de Kardec. E o que os espíritos dizem? A predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais não destroem mais do que necessitam, mas o homem que tem o livre-arbítrio destrói sem necessidade. Prestará contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois nesses casos ele cede aos maus instintos. Né? Olha que resposta de impacto. É a lei de causa e efeito. Então, caros amigos, nós devemos pensar muito bem nessas questões ambientais, porque tudo aquilo que está relacionado ao meio ambiente, tudo aquilo que está relacionado a nós, é de extrema importância de ser analisado, de ser estudado e de ser repensado. Como nós estamos pensando a nossa prática em detrimento do meio ambiente? O que nós fazemos para minimizar essa situação? Qual é a nossa parcela de contribuição?
Muitas vezes pensamos, mas eu sou só uma, minha família é pequena, não tem muito o que fazer. Mas se não começarmos a fazer a nossa parte, nós não chegaremos aos grandes, né? Nós não teremos o exemplo, nós não daremos o bom exemplo aos nossos filhos, nós não daremos o bom exemplo para a nossa comunidade. E com isso, as possibilidades de uma mudança em maior escala são poucas, né? Então é importante que nós nós busquemos formas de repensar as nossas práticas, que seja em casa. A questão da reciclagem, ela está intimamente ligada a nós, o lixo, as questões sanitárias são de extrema importância, como nós lidamos com a nossa família, como nós tratamos os nossos animais, como nós tratamos o outro. Tudo isso são questões ambientais, são questões que devem estar a todo momento nas nossas percepções. Bem, esse assunto é muito interessante, é muito complexo e é muito extenso. E nessa pequena conversa nós não iremos extinguir, né, todos os temas possíveis de serem discutidos. Mas para quem tiver interesse, né, para quem quiser conhecer mais, estudar um pouquinho mais sobre essa questão, existe um ambientalista, estudioso, ele é até repórter, né, trabalha com jornalismo e meio ambiente, e ele traz um pouco, né, dessas questões relacionadas ao espiritismo e à ecologia, né, que é o André Trigueiro, e ele traz vários estudos, ele traz um livro com diversos estudos relacionando esses temas, né, e ele faz um estudo bastante interessante nessa área. Né? E aqui para completar, para a gente finalizar, ele diz que os atuais meios de produção e consumo precipitaram a humanidade na direção de um impasse civilizatório, onde a maximização dos lucros tem justificado o uso insustentável dos mananciais de água doce, a desertificação do solo, o aquecimento global, a monumental produção de lixo, entre outros efeitos colaterais de um modelo de desenvolvimento ecologicamente predatório, socialmente perverso e politicamente injusto, né? Então aqui ele resume mais ou menos o que nós falamos, né? Que a nossa forma de produzir, buscando principalmente o lucro, degrada completamente o meio ambiente, principalmente natural, né? E em consequência os outros meio ambientes, o social, o econômico, o cultural, né? E ele está em vistas de um desenvolvimento que é insustentável e que nós devemos buscar formas sustentáveis para que a Terra não sofra tanto com esses desequilíbrios, né? E ele diz em uma palestra no 5º Simpestre que nós espíritas não podemos postergar a ação efetiva, adiar o encontro com a consciência em favor da vida. Cuidar do espírito é tão importante quanto cuidar do palco onde a evolução espiritual se desdobra, né? Então, para além de cuidarmos do espírito, de mantermos as nossas vibrações e o nosso equilíbrio, né, de mantermos uma saúde espiritual, física, nós precisamos manter a saúde do nosso meio ambiente, da nossa casa, da nossa vizinhança, da nossa sociedade, da nossa terra, né? Então é importante, é preciso que nós espíritas entendamos que estamos intimamente ligados ao meio ambiente, intimamente ligados à terra, que somos compostos, né, dos mesmos elementos que constituem a terra e que, se a terra sofre com as nossas ações, com certeza nós sofreremos com as consequências, né? Então, o ser mais vulnerável de toda essa cadeia somos nós. Por isso que é tão importante que cuidemos da nossa casa, do palco onde acontece a evolução espiritual. Fica aqui as nossas considerações acerca do tema meio ambiente e espiritismo. Eu espero que os amigos tenham gostado das explicações, né? Trouxemos um pouco do que nós sabemos. Estamos sempre em busca de novos conhecimentos, de novas bases de estudo. Essa palestra é uma grande oportunidade de estudo,
Mais uma vez gostaríamos de agradecer a todos pela oportunidade, a Deus, a espiritualidade amiga, e que com essa sementinha nós possamos levar, né, a todos aqueles que estão nos ouvindo um pouco da sensibilização acerca do que estamos fazendo com o nosso meio ambiente, o que estamos fazendo com a vida. Que tipo de espíritas nós somos, né? Uma vez que não adianta só pensarmos em fazer a caridade com o próximo, né? Temos que pensar de uma forma global, em fazer a caridade com todo o ambiente que nos está em volta, com os nossos amigos, com os nossos parentes, com os desconhecidos, com a natureza, com os animais, com a cultura, com a sociedade em geral, né? Então devemos estar sempre preocupados em manter um equilíbrio e um nível de desenvolvimento, né, espiritual, mental e principalmente ambiental, né? Que nós possamos buscar o conhecimento e a partir daí nós possamos mudar e mudar para melhor, né? Desejo paz, harmonia e muita luz para todos. Até logo! Revigorados pelos ensinamentos que nos foram repassados sobre a importância dos ensinamentos da doutrina consoladora, iluminados e estimulados estamos. Vamos nos preparar agora para o passe virtual e fluidificação das águas. Primeiramente, coloque uma jarra de água junto a vós, e tantos copos quantos forem os que estiverem assistindo o programa. Vamos serenar nossos pensamentos, afastando todo tipo de pensamento negativo, mágoa, ressentimento, irritação, respirando fundo, pausadamente, com calma e confiança, preparando-nos para orar, com gratidão e respeito no coração, evocando a proteção de Deus, de Jesus e Maria de Nazaré, e também o concurso do nosso guia guardião, e com muita serenidade digamos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha até nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teus são o poder, o reino e a glória para sempre. Assim seja. Agora, mais calmos e serenos, deixemos sentimentos que não nos servem mais se soltarem. Pontos de sofrimento que vos chamais de tristeza, raiva, amargura, decepção vão saindo. Pouco a pouco, vossos corações vão se sentindo vazios de emoções negativas, prontos para renovarem-se. Sentindo-se mais leves, vocês recebem agora energias curativas que caem em abundância do alto, penetram nas vossas cabeças, nas vossas células, moléculas, órgãos combalidos, purificando, tonificando e renovando toda a vossa estrutura. Ao mesmo tempo em que atua nos corpos, penetra nas vossas almas, aplacando-lhe a inquietação, a ansiedade e a aflição. Vocês se sentem agora tranquilos, em paz. Neste momento, o amor de Deus lhes aquece como um sol, afastando o gelo de todo e qualquer desânimo e aflição. Vocês estão em paz, com o coração lavado por esta sensação, gratos e felizes,
sentem-se renovados, restaurados nos sentimentos, emoções, felicidade, esperança, fé, coragem e determinação, novamente com a imensa vontade de viverem a vida. Vossas almas, pouco a pouco, se impregnam de doce felicidade, ressurgindo nos seus íntimos os mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Então, vocês se entregam profundamente ao doador dessas energias, absorvendo-as por inteiro, num novo e abençoado impulso de viver. Envolvidos estão por Jesus, que está aqui para vos ajudar. Vocês o sentem inteiramente preenchidos por sua misericórdia e amor. Que assim seja. Agora, suas águas também estão impregnadas de energias magnéticas espirituais, tornando-se remédio na exata medida de suas necessidades. Calmamente tome-lhe alguns goles e guarde o restante para outros momentos do dia e da semana, até a próxima fluidificação. Oração de encerramento. Senhor, ajude-nos a acolher e a orar todos os irmãos, que jamais encontram tempo ou recursos para serem úteis a alguém, que se declaram afrontados pela ingratidão em toda a parte, que sejam os olhos de luto para enxergarem o mal em todas as situações, que contemplam 1000 castelos nas nuvens, mas que não acendem nenhuma vela no chão, que somente cooperam na torre de marfim do personalismo, sem lhe descerem os degraus para colaborar com os outros, que se acreditam emissários especiais e credores dos benefícios de exceção, que devoram precioso tempo dos ouvintes falando exclusivamente de si, que desistem de continuar aprendendo na luta humana, que exibem o realejo da desculpa para todas as faltas, que sustentam a vocação de orquídeas no salão do mundo, que se julgam centros compulsórios das atenções gerais, que fazem o culto sistemático à enfermidade e ao obstáculo, pois são doentes graves que necessitam do teu amparo silencioso. Assim seja. Por isso, neste momento, Pai amado, estamos nos pés do Mestre Jesus, rogando tua misericórdia, o teu perdão, a tua graça. Te imploramos, permita que as falanges benfazejas do Mestre Jesus nos sustentem, nos protejam, nos renovem na fé, na coragem. Que os teus santos espíritos comandados pelo Mestre derramem sobre toda a terra bênçãos de paz e harmonia, saúde e alegria, envolvendo os que sofrem nas guerras, nas doenças, na fome, nas perseguições, loucuras, baixezas humanas. Que todo o planeta Terra neste momento possa ser envolvido por emanações de imensa paz. Que assim seja. A Rádio Cavili apresentou programa Reunião Pública da Casa Virtual Luz Espírita, Rádio Web Cavili. Se é do bem,
Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. em cada ser. Acesse www.cavile.com.br. Consolar corações, renova nossa fé com a força da